A Igreja de Cristo precisa se preparar para a crise financeira, para uma nova crise sanitária. A Igreja de Cristo precisa se preparar para a grande apostasia que já começou, porque Deus está separando um povo para compreender as revelações mais profundas para os últimos dias. Se você é um cristão preguiçoso, que não gosta de meditar na palavra de Deus, porque pensa que a letra mata, porque pensa que meditar de maneira profunda nos profetas, no livro de Apocalipse, é algo para pastor, é algo para teólogo. Se você tem em sua filosofia religiosa a seguinte frase: não, irmão Paulo, não precisa falar do final dos tempos, não precisa falar do anticristo. Por quê? Porque o importante é pregar Jesus, o importante é estar preparado. Sabe o que essa filosofia faz com a maior parte dos cristãos? Desprepara a igreja para a crise que já está começando. Amados irmãos, o sistema do anticristo já está sendo montado pela nova ordem internacional, encabeçada pelo atual presidente dos Estados Unidos, por toda a sua equipe governamental, pelo famoso Elon Musk, que é o homem da tecnologia. Existe um sistema da nova ordem internacional que está sendo montado, que está sendo criado. Os 10 governantes estão para se apresentar ao redor do mundo, mas antes que isso aconteça, virá uma grande crise nas nações. Não esqueça disso, não esqueça disso. Não pense no anticristo agora. Pense em que um sistema de controle está sendo montado para que 10 governantes se apresentem. Esses 10 governantes vão se apresentar. Aí, do meio dos 10 governantes, se levantará um cuja sua boca gananciosa vai promover um golpe de Estado, aquele que é a própria morte personificada, aquele que é o soberbo que se levantará nas nações, também chamado de homem da iniquidade, também chamado de anticristo. Ele se levantará, mas antes que ele se levante, antes que ele se apresente, um sistema está sendo montado para controlar as nações e, infelizmente, a maior parte dos cristãos estão dormindo para essa realidade. Agora guarda bem essas informações. Uma crise está sendo gerada de maneira proposital. Os governantes estão promovendo crises financeiras e logo mais crise sanitária nas nações, porque com todas essas crises surgirá a necessidade de unificar um sistema através da tecnologia. Esse sistema criado através da tecnologia promoverá uma segurança e um controle nas nações. E esse controle nas nações fará com que 10 governantes se levante como os 10 governantes que representam todas as nações. E a partir desses 10 governantes, surgirá um homem que é chamado de soberbo. Surgirá um homem que é o arrogante. Surgirá um homem que ele é também chamado de homem da iniquidade. O homem que é a própria morte personificada. Por quê? Porque esse homem, ele dará um golpe de Estado nos 10 governantes, ele tirará a vida de 3 governantes, promovendo um golpe de Estado, e ele virá da grande religião, ele virá de Edom. Por quê? Porque esse grande governante, hoje, ele está montando um grande exército para montar um grande califado, para inaugurar um grande califado, porque a ideia deste homem é fazer opressão contra Israel e fazer opressão contra tudo aquilo que se chama Deus. Fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos continuar a meditação do vídeo anterior, as profecias de Abacuque, conectado com o livro de Daniel e conectados com o livro de Apocalipse. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Amados, a palavra de Deus ela é toda conectada, e quando você não perde o seu tempo com distrações, o Espírito do Senhor deixa claro aos seus olhos e ao seu entendimento a preparação que está sendo feita com a igreja. Não esqueça da nossa live da última quarta-feira, não esqueça dos últimos vídeos que eu tenho falado a respeito dos 3 grupos de cristãos que existem hoje no mundo. O primeiro grupo de cristãos que existe hoje no mundo é um grupo de cristãos que são cristãos nominais, que vivem de qualquer maneira e não querem
ter relacionamento com Jesus. Esse grupo de cristãos serão engolidos pelo sistema do anticristo. São os cristãos nominais. O segundo grupo de cristãos são cristãos piedosos. A maior parte dos cristãos que nós conhecemos fazem parte desse grupo de cristãos. Cristãos piedosos que amam a Jesus, mas são preguiçosos ou não querem meditar de maneira profunda na palavra de Deus, porque eles têm um discurso que fala o seguinte: olha, o importante é estar preparado. E a respeito do final dos tempos, isso não é importante. Vamos pregar Jesus. Final dos tempos não é importante. Só que por causa desse discurso, esse segundo grupo de cristãos piedosos, eles não vão para a condenação eterna. Porém, eles vão dormir temporariamente e vão acordar assustado com o toque das trombetas do terceiro grupo de cristãos. Quem é esse terceiro grupo de cristãos? São as duas testemunhas. São judeus e gentios específicos, ou são cristãos específicos que são pouquíssimos em relação à quantidade de cristãos. Por quê? Porque poucos cristãos querem ter vida de oração e meditar de maneira profunda a respeito dos últimos dias. Então, queridos, nós precisamos entender e discernir quem são esses grupos de cristãos. Por quê? Porque Deus está chamando uma igreja para estar acordada para as situações que estão acontecendo nas nações. Entendendo bem isso, vai lá comigo em Abacuque. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 5 hoje, que diz assim: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega a todos os povos. Amados, no vídeo anterior eu falei a respeito desse homem arrogante, desse homem soberbo, que ele é a própria morte personificada. E não esqueça disso. O profeta Abacuque está profetizando a respeito do anticristo, do homem da iniquidade. E no vídeo anterior eu dei detalhes a respeito dessa profecia profundíssima. Se você ler o início do capítulo 2 do profeta Abacuque, até parece que os versículos 2 e 3 estão desconectados com os versículos 4 e 5, mas na realidade não é uma desconexão. O texto está falando sobre tempos proféticos, sobre o período da grande tribulação, em que esse homem soberbo, ele tem o quê? Uma gananciosa boca. Essa palavra morte que eu deixei marcada aí, é a palavra hebraica para morte personificada, ou seja, a própria morte em forma de pessoa. Então esse homem que é arrogante, ele tem o quê? Uma boca gananciosa e ele é a própria morte personificada. E olha a informação que esse versículo 5, ele está nos dando, que esse homem, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Quem são esses povos aqui? São os povos que ele está o quê? Liderando, que ele está governando. Agora, queridos, quem conhece as profecias que nós estamos meditando aqui, sabe muito bem que esse homem com a boca gananciosa é o homem que ele transpira a morte. É o homem que vai estar o quê? Promovendo as aflições no período da grande tribulação. E para você entender aqui quem é esse homem, você precisa entender que Abacuque está profetizando a respeito dos caldeus da Babilônia que invadiria Judá. E quando você conhece o nosso estudo aqui falando a respeito da besta de 7 cabeças e 10 chifres, você sabe muito bem que hoje a Babilônia, ou Babel, a Babilônia, ela é hoje uma inspiração espiritual. Primeiro, o sistema do anticristo bagunça as nações através da grande Babilônia. E quando a grande Babilônia, que já está fazendo, promove a confusão nas nações, a própria palavra Babel significa confusão, significa mistura. Quando essa confusão ela acontece, as nações ficam fracas, as soberanias das nações já estão sendo invadidas. Por quê? Porque precisa ser montado o sistema do anticristo, e assim que for montado o sistema do anticristo, esse homem aqui, que é a morte personificada, sairá do meio de 10 governantes, como eu falei no vídeo anterior. Agora eu quero que você grave muito bem as características desse versículo 5. Quais as características desse homem? Ele tem o quê? Uma boca gananciosa, e essa boca ela é tão gananciosa que ela escancara, é como se o homem ele falasse em nome da morte. A boca dele é um próprio sepulcro. Por quê? Porque o homem da iniquidade,
Ele terá em suas mãos o sistema da marca da besta. E por que é importante saber disso? Porque ele proferirá palavras de morte e ele estará conduzindo as nações a colocar a marca da besta. E todos aqueles que colocarem a marca da besta no período da grande tribulação, esses já estarão com sua condenação eterna assinada. É por isso que sua boca gananciosa é como sepulcro, ou seja, tudo aquilo que ele fala é para conduzir as pessoas à morte. Agora, olha que lindo isso, queridos, porque o profeta Abacuque, ele não está falando nada novo. Eu aqui no canal não estou te mostrando nada novo. Por quê? Porque os profetas são conectadíssimos. Olha o que diz Daniel. Vai lá comigo em Daniel. Daniel capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim: Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Irmão Paulo, quem é esse quarto animal? Daniel está recebendo uma maravilhosa revelação a respeito dos últimos dias. E aqui o Senhor dá a ele as características do último e grande império que estará sobre as nações. Agora, guarda bem isso. Você lembra que eu falei a respeito da besta de 7 cabeças e 10 chifres? Então, aqueles 10 chifres de Apocalipse capítulo 13 são esses mesmos 10 chifres aqui de Daniel capítulo 7. São os mesmos 10 dedos. Lembra dos 10 dedos da estátua de Daniel capítulo 2? Então, por que esse número 10, irmão Paulo? Porque são 10 governantes. Por que esse quarto animal ele é horrível? Por que é chamado de besta em Apocalipse? O que é besta? É a mistura de vários animais. Ou seja, é a mistura de vários animais. O que são animais? No livro do profeta Daniel e no livro de Apocalipse. Animais são impérios. A maneira em que os governantes conduziam os impérios antigos. E aqui, quando nós falamos de besta, nós estamos falando a respeito da mistura de animais ou da mistura de impérios. Por que Daniel olhou para aquele governante? Ou por que Daniel olhou para esse quarto animal? Um animal que era horrível, era terrível. Por quê? Porque é uma espécie de besta, é uma mistura de animais. E vamos combinar, queridos. Olha a mistura desses animais. É uma mistura de leopardo com urso. É um animal horrível. Por que ele é um animal horrível? Porque ele prefigura a mistura dos governos antigos. A maior parte das pessoas não conseguem discernir isso. Por quê? Porque besta de 7 cabeças e 10 chifres está falando sobre o quê? Sobre os 10 chifres que se levantarão. 10 chifres são 10 governantes que se levantarão. Os mesmos 10 dedos da estátua são os 10 governantes ou os 10 reis que se levantarão nos últimos dias. Quem são esses 10 reis, irmão Paulo? São os 10 governantes que se levantarão e vão usar a tecnologia para controlar as nações. Não esqueça dessa informação. 10 chifres, 10 governantes. São 10 governantes ou 10 presidentes que estão para se levantar agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, para controlar as nações. Só que tem um grande problema. Haverá um governante no meio desses 10 que dará um golpe de estado. Olha o versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Olha só a conexão com o livro do profeta Abacuque. Agora não esqueça disso. São 10 chifres. O que são os 10 chifres? Vou repetir. 10 reis ou 10 presidentes. Aí no meio desses 10 presidentes, no meio desses 10 governantes ou desses 10 presidentes, vai acontecer o quê? Vai acontecer que se levantará o quê? Um pequeno chifre. O texto está dizendo assim: eis que entre esses 10, subiu outro pequeno, diante do qual três primeiros chifres foram o quê? Arrancados. 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Esse pequeno chifre que está no meio desses 10 governantes,
ele é chamado de pequeno chifre, por quê? Porque ninguém consegue enxergar ele no meio dos 10 presidentes. Observe bem as nações que na palavra de Deus eram fortes, os impérios antigos que eram fortes, só que hoje são impérios considerados pequenos, ou são nações consideradas pequenas. Quer um exemplo disso? Quando você olha para a ONU, ou quando você olha para os BRICS, nós vemos que existem algumas nações do Oriente Médio que não são relevantes para o cenário geopolítico. Por exemplo, nós vemos a palavra de Deus citando o Irã, nós vemos a palavra de Deus citando a Turquia, nós vemos a palavra de Deus citando o Iraque, só que essas nações hoje, elas nem se comparam aos grandes governos que nós conhecemos. Eu não posso comparar essas 3 nações com Estados Unidos, por exemplo, com Rússia, com China. Eu não posso comparar essas nações com nações que são muito mais poderosas. Vocês concordam comigo? A maior parte das nações europeias são muito fortes. Eu não posso comparar. Só que o texto está dizendo o quê? Que se levantará um pequeno chifre. É por isso que, amado cristão, você tem que parar de assistir a geopolítica sensacionalista. Por quê? Porque quando nós vemos uma ONU ou um BRICS sendo montado, nós precisamos estar atentos, primeiro, para as nações do Oriente Médio e, segundo, para as nações que estão conectadas com a palavra de Deus. Aqueles que assistiram o meu vídeo falando a respeito de Nínive já pegaram a revelação. Por quê? Porque o pequeno chifre, ele é chamado de pequeno chifre porque entre o cenário desses 10 governantes, entre o cenário dessas 10 nações, esse pequeno chifre é uma nação ou é um pequeno governante que ele é meio sem expressão. É quando nós olhamos para os grandes chifres, Estados Unidos, nós olhamos para os grandes chifres, Rússia, China, você fala, gente, é claramente um grande chifre. Só que o homem da iniquidade, ele sai como um pequeno chifre, ou seja, um governante sem expressão de um país sem expressão. Só que esse pequeno país sem expressão, ele faz parte de um grande exército. Só que eu quero que você olhe as características desse governante, por quê? Porque está conectado com a profecia de Abacuque. Queridos, você lembra que eu falei a respeito dos 10 governantes que vão estar montando um sistema tecnológico? Olha o sistema tecnológico que foi montado. Os 10 governantes estão governando. A inteligência artificial em todo o mundo. Todos os habitantes da Terra sendo conduzidos a esse sistema. Só que de repente se levanta o pequeno chifre. E olha só as características do pequeno chifre. Havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Por que esse pequeno chifre ele tem olhos como de homem? Porque esse pequeno chifre ele vai estar usando a tecnologia para promover um grande monitoramento nas nações. E no próximo vídeo eu quero conectar você com esse texto aqui ao que João recebeu em Apocalipse. Os olhos da serpente são esses mesmos olhos. Por quê, queridos? Porque o sonho de Satanás, o desejo de Satanás sempre foi ser onipresente. E Satanás ele vai tentar ser onipresente e onisciente através dos olhos do anticristo que vai estar usando o monitoramento mundial. Esse olhos aqui não é porque o anticristo ele tem olhos específicos ou ele tem olhos malignos, não é nada disso. Esse pequeno chifre, ele tem olhos como os de homem, por quê? Porque não é de homem. São olhos da tecnologia, porque ele vai estar promovendo monitoramento e através do monitoramento, ele vai estar perseguindo a igreja. Amados, os 10 governantes vão estar preparando o sistema do anticristo, só que o anticristo ele dá um golpe de estado e ele levanta o seu grande exército, e esse grande exército é que vem de Edom. É por isso que muitos estão maravilhados com a tecnologia, com a inteligência artificial. O governante dos Estados Unidos é conservador, a tecnologia vai favorecer os cristãos, e não vai. Aliás, o anticristo vai enganar muito mais cristãos do que judeus. Por quê? Porque quando o anticristo se levantar, ele vai vir com uma roupagem conservadora. Por que ele vai vir com uma roupagem conservadora? Porque ele vem da grande religião. Agora, ele tem o quê? Uma boca, ele tem olhos como os de homem, não é de homem, é olhos do grande monitoramento, e uma boca que falava com insolência. Eu estou te conectando aqui, meus queridos,
Com o quê? Com o homem da iniquidade que falará com insolência. Por quê? Porque esse homem da iniquidade, ele vai ter a tecnologia em seu favor e ele vai promover uma opressão contra todos aqueles que têm algum objeto de oração. E queridos, agora vai lá no versículo 19. Versículo 19 diz assim, Daniel capítulo 7, versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Ou seja, o império do homem da iniquidade pisa em todos aqueles que não fazem parte do seu império. Sabe aqueles povos que sobram? O que são povos que sobram? O que é isso que sobeja, irmão Paulo? Por quê? Porque cristãos estão posicionados e vão fugir do império do anticristo. Aqueles que colocaram a marca da besta não estão sobejando, fazem parte do império do anticristo. Aqueles que fazem parte da grande religião estão promovendo ali um governo, um novo ou um grande califado. Eles não sobejam, fazem parte da grande religião. O que sobejam são os filmes que nós assistimos. Você sabia que esses filmes como Divergente, Insurgente, esses filmes que mostram pessoas que não são religiosas e fogem do sistema de controle, do sistema da tecnologia, são nações que vão sobrar no meio da grande tribulação e vão estar ali fugindo do sistema do anticristo? Existem muitos filmes que são uma espécie de mensagem preditiva a respeito das nações em caos, enquanto algumas poucas pessoas estão fugindo desse sistema. O sistema do anticristo, ele não tem piedade de nada. Ele pisa em tudo e em todos. E se não colocar a marca da besta, certamente essas pessoas sofrerão a perseguição e vão perder as suas vidas. Agora, eu finalizo com o versículo 20, que diz assim, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, olha só, 3 governantes vão cair. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E aqui, queridos, começa a falar a respeito da perseguição da igreja, versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O que nós estamos vendo aqui? O que está escrito em Apocalipse 11 e em Apocalipse capítulo 13. A igreja de Jesus Cristo fugindo do sistema do grande monitoramento, sendo perseguido pelo anticristo que deu um golpe de estado. Agora o anticristo que tem a grande religião ao seu favor, um grande exército da grande religião. Ele tem a tecnologia em seu favor, e através dos olhos do grande monitoramento, através da vista da serpente, ele estará fazendo o quê? Monitorando os cristãos e fazendo guerra contra os santos. Você entende? Porque eu iniciei esse vídeo aqui falando a respeito da igreja que precisa se preparar. Será que você é um cristão que está alertando outros cristãos? Ou você faz parte do grupo de cristãos que acredita ainda que a igreja não estará nesse tempo da grande perseguição, enquanto aqueles que vão receber o azeite dourado estarão na grande tribulação sofrendo? Será mesmo que uma igreja que não foi capacitada para participar do arrebatamento, essa igreja vai receber o azeite dourado? É assim mesmo que Deus trabalha, revestindo uma igreja que não foi arrebatada, essa igreja que vai estar com azeite dourado na grande tribulação? Amado irmão, amada irmã, se prepare, porque Deus está levantando um grande exército para ser cheio de poder e autoridade para o tempo que nós vamos entrar. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações. Até lá!